Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez nessa edição do IDAZANcast. Novamente aqui estamos trazendo alguém que, além de professor, é uma pessoa de referência no mundo do direito público, principalmente nas questões ligadas aí ao direito administrativo sancionador. Esse projeto nosso do IDASAN, ele acontece com a colaboração de muitas pessoas, é até difícil administrar a vinda delas aqui. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Michael de Jesus, alguns me chamam de Michael, não tem problema, e meu colega aqui de bancada, aqui hoje, o Diogo, que ele é nosso diretor do IDASAN. Hoje ele vai aqui, junto comigo, entrevistar uma pessoa que logo vocês saberão quem é. Mas antes disso, eu vou pedir para vocês o seguinte: se inscrevam aqui no nosso canal, acompanhem o nosso conteúdo. Vídeos interessantes como esse, grandes aulas com grandes professores serão disponibilizados a vocês com uma certa margem de frequência, só que o algoritmo ele é complicado. Ele só entrega aquilo para quem curte o vídeo, se inscreve no canal. Então não perca a oportunidade de chegar um vídeo que vai ajudar você, que seja um conteúdo interessante e você não receba. Então, antes de apresentar aqui o Diogo, eu peço, se inscreve no canal, curte nosso vídeo. E hoje nós estamos aqui com o Diogo, que tem um currículo tão extenso que eu tô com uma colinha aqui, viu, pessoal? O Diogo, ele é doutorando aqui em Direito pela Universidade Fluminense, Rio de Janeiro. Ele é mestre em Direito pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Ele é nosso diretor executivo do IDASAN, né? E ele tem um currículo vasto aqui. Também aqui ele faz parte da comissão da OAB. Ele é professor convidado de MBA, várias pós-graduações. Se eu falar o currículo dele na literalidade, você vai fugir desse vídeo aqui, porque o currículo dele é muito extenso. Mas é uma pessoa incrível, uma referência aqui no assunto, e eu tenho muita satisfação em dividir a bancada com ele. Diogo, a palavra está com você. Seja bem-vindo aqui nessa edição. Primeira vez aqui conosco, né? E participará de outros vídeos, eu tenho certeza disso. Michael, como vai? Tudo bem? Muito bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos assiste também. É um prazer estar com você nessa bancada. E hoje nós temos aqui o nosso entrevistado, né? Nossa estrela do IDAZANcast. E vamos passar aqui ao nosso Rafael. Tá? Rafael, agradeço imensamente aí o aceite do convite. Rafael Albach Schwind. Tá? Ele tem um currículo, esse sim, um currículo bem extenso, que esse vou ler aqui para vocês na integralidade, que é advogado, graduado em Direito pela Federal do Paraná em 2003, mestre em Direito do Estado pela USP em 2010, doutor em Direito do Estado também pela USP em 2014, Vincent Scholar na Universidade de Nottingham em 2016, árbitro e mediador em diversas câmaras de mediação e arbitragem no país, atua com direito público, foco de infraestrutura, regulação econômica, tem trabalhos publicados diversos, inclusive um que tem um lançamento até na data de hoje, né? A 4ª edição do livro Licitações Internacionais, agora de 2025, a 4ª edição, e outros trabalhos, o Estado como Acionista, de 2017, a remuneração do concessionário em concessões comuns e em PPPs, de 2010. Rafael, muito bem-vindo, tá? É um prazer imenso tê-lo aqui conosco nesse projeto aí que estamos desenvolvendo no IDASAN, em parceria aqui com o nosso, não só associado, mas também diretor regional São Paulo. Aliás, nós temos aqui hoje a diretoria do IDASAN, né? Uma parte da diretoria nacional, o Rafael, que é nosso diretor regional Paraná, e o Michael, que é nosso diretor regional São Paulo. É um prazer tê-lo aqui. Apresente-se aí para o nosso pessoal. Obrigado, Diogo, pelo convite, obrigado ao Michael também pela receptividade. Que bom que a gente conseguiu conciliar as agendas, e para mim é sempre uma satisfação participar dos projetos do IDASAN. O IDASAN tem sido um instituto já, né, apesar de recente, muito ativo e com iniciativas muito bacanas assim, para divulgar o direito administrativo sancionador, para trazer pessoas, né, para que se interessem por essa área que é tão importante. Então, para mim é um prazer mesmo participar dessa conversa com amigos aqui, e espero que eu tenha algo a contribuir para as discussões, né? Não, com certeza. Hoje aqui eu já antecipo. Eu tenho certeza que o que nós conseguiremos aqui absorver do nosso convidado nesses vídeos aqui serão de grande importância para todos que de alguma maneira têm algum interesse nesse tipo de assunto. O nosso entrevistado é uma referência, o Diogo aqui trouxe o currículo dele, mas aqui nós vamos agora começar aqui a conversar um pouco sobre a contribuição do entrevistado com esse nosso material de hoje. Eu vou dar a palavra para você, Diogo, você fazer às vezes aí a primeira indagação aqui, que eu tenho muitas também, viu?
Até a primeira que eu faço, até fugindo um pouquinho do tema, né, do direito, mas algo que é importante. Vou até parafrasear o nosso primeiro debate, o nosso primeiro ponto, uma pergunta feita pelo nosso presidente, também Rafael, tá? E ele perguntou o seguinte, Rafael, como é que era aquele Rafael lá em 2003, graduando pela Federal do Paraná? Como é que foi a sua trajetória e como é que aquele Rafael lá de trás se via perante o direito? Me conte um pouquinho disso aí, esse caminho até chegar aqui a esse debate de direito sancionador, a essa especialização toda que você nos apresenta. Bom, eu queria até retroagir um pouco mais, assim, como é que eu entrei no direito, né? Sim, porque sim. essa é uma questão, enfim, interessante. Eu até meus 16 anos de idade, por aí, eu tinha a certeza, a convicção absoluta de que eu queria ser engenheiro civil. Eu queria construir prédios, eu sempre pensei isso. Só que em algum momento, eu não sei dizer muito bem porquê, mas assim, eu comecei a refletir que talvez a minha área não fosse exatas, não fosse engenharia, e seria mais para humanas. E aí eu me inscrevi no vestibular de Direito, ainda como treineiro, né, que a gente fazia no segundo grau, no segundo ano, segundo grau, e hoje ensino médio, né? E acabei passando, assim, sem estudar muito, tal, acabei passando na Federal do Paraná. Aí eu pensei, bom, dá para passar, o curso realmente te abre um leque muito interessante, né? O direito, você tem tantas áreas e tantas carreiras para seguir que, enfim, eu fui mais por essa questão de ser algo interessante que permitia, assim, te abrir um leque de oportunidades. E aí eu acabei depois fazendo vestibular de novo, né? Porque eu ainda tinha um ano ainda para cumprir no ensino médio. Passei de novo e comecei a faculdade. Só que a Federal do Paraná, assim, eu passei por 3 greves ao longo dos 5 anos, greves assim de 3, 4 meses, calendário todo revirado. E nessas, assim, eu fui atrás, eu comecei a pensar, bom, eu tenho que começar a me virar sozinho, porque assim, as aulas são muito boas, professores excelentes e tal, mas assim, eu tenho que ir atrás, né? E a gente chega na faculdade muito acostumado a pegar as coisas muito mastigadas, muito fáceis, né? No colégio e tal. A faculdade, eu pensei, não, eu tenho que ir atrás. E eu lembro perfeitamente do dia assim, que a gente estava numa greve dessas que não acabava nunca. Eu falei, não, eu tenho que começar eu mesmo me virar e eu vou a fundo e eu quero, poxa, né, procurar aqui fazer o melhor possível. E nessas eu fui, enfim, comecei estudando e tal. Aí comecei a fazer estágio no escritório onde hoje eu sou sócio, que é o escritório fundado pelo Marçal Justin Filho. Isso, eu estava começando o 3º ano da faculdade. E esse ambiente do escritório, né, e da faculdade me proporcionaram uma série de coisas, né? Inclusive essa questão de que, puxa, se você quiser ser alguém com diferencial, você tem que realmente ir atrás e se aprofundar. E aí eu fui nisso, né? E fui, enfim, tive lá aqueles prêmios lá de melhor aluno na faculdade e tal. E eu me formei, né? Já estava encaminhado no escritório, fui efetivado lá. E o escritório tem essa veia de direito público, né? E, em especial, naquela época, a gente estava muito assim voltado, começando a se voltar para o direito regulatório, concessões e tal, e eu fui por essa linha. Então, eu comecei a fazer aulas como ouvinte, né, do professor Marçal, lá na Federal do Paraná, ele ainda dava aula na época, e fui por essa linha de concessões e PPPs, e tanto é que fiz daí minha dissertação nisso. E comecei né, enfim, fui fazer meu mestrado na USP com a professora Maria Silvia Zanello de Pietro, que é uma excepcional jurista, né? E aqui, né, na USP, em São Paulo, eu comecei a também perceber que outras áreas podiam ser interessantes, né? E uma delas é justamente o direito sancionador. Essa é até uma curiosidade minha teórica até mais recente, assim, eu comecei a estudar mais essa área há menos anos, né, do que outras, mas de fato é uma área que eu acho muito rica e muito, enfim, tem muita coisa para construir ainda, né, na doutrina brasileira, enfim, que não seja algo só importado, mas que seja algo assim realmente construído aqui, né? Então o direito tem essa coisa, né? A gente vai se moldando e vai alterando o nosso foco com o passar do tempo, né? Isso eu acho um negócio muito legal. E isso diz muito a respeito do nosso tema de hoje, né? Que é justamente o direito administrativo sancionador em uma perspectiva internacional, não é, Michael? Exatamente, exatamente. E aí, nesse ponto, eu queria fazer uma pergunta aqui pro Rafael. Vou te chamar de Rafael, viu? Claro. Não vou manter o doutor aqui, não, porque senão a gente vai acabar assustando, às vezes, a nossa audiência. Mas, Rafael, o que eu percebo na nossa vida prática, porque nós temos algo em comum aqui.
Nós gostamos desse assunto e, de alguma maneira, trabalhamos. Ou, ao menos, foi objeto de pesquisa. Somos todos nós acadêmicos em alguma proporção. Rafael, assim como eu, fez o doutorado dele na USP. Não somos contemporâneos desse período, mas se dedicamos em alguns momentos sobre o estudo desse assunto. Na prática, eu percebo algo que vocês talvez também sintam. Quando nós estamos ali decidindo pelo direito como uma profissão para nós, o que a gente tem de informação, exceto alguém que seja filho de advogado, filho de promotor, mas o que a gente tem como informação é aquilo que nós vemos nos filmes, nas novelas. O direito é aquilo. Normalmente se resume a um plenário do júri. Uhum. E a gente aprende que talvez o que tem no direito de mais severo é o direito penal. Esse é um campo que realmente quem é de fora se assusta. Pois bem, quem começa a lidar com as contratações públicas começa a sentir medo, na verdade, das sanções administrativas. A gente que lida com isso, a gente percebe. Se chega até nós um cliente, alguma circunstância de algum empresário que está respondendo por algum procedimento, ele sabe lidar com as emoções dele quando o procedimento é criminal, muitas vezes. Mas quando é administrativa, a sanção administrativa é um desafio. Porque, além dela ter consequências que se equiparam, muitas vezes até pior com o direito penal, ela tem pouca procedimentalização e, muitas vezes, a finalidade da sanção ela não é reconhecida pelos órgãos que aplicam. E a aplicabilidade acontece de qualquer jeito, não estou nem falando de dosimetria, sem até esquecer qual que é a finalidade da sanção. E aí que vem a minha pergunta, né? O que você tem a dizer, dentro do campo do direito administrativo, sobre essa ideia de finalidade da sanção administrativa e, claro, o que a gente pode extrair do direito comparado? Uhum. Essa é uma questão muito complexa, né? Assim, de fato, eu concordo com você, Michael. O direito administrativo sancionador, ele tem um impacto, né? um potencial impacto, melhor dizendo, né? Destrutivo, né? Às vezes tão grande ou até maior do que no direito penal. Né? Pense, por exemplo, uma empresa que participa de licitações públicas, se ela sofre um determinado tipo de penalidade, aquilo é a morte, é a pena de morte daquela empresa. Né? Você pode até dizer, mas os sócios podem fazer outra empresa e tal. Sim, existem caminhos, mas o fato é que todo aquele acervo técnico que ela construiu ao longo de décadas, muitas vezes, aquilo acaba se perdendo por conta de uma penalidade grave que foi aplicada e que pode ser um problema sério para ela. Então, essa é uma questão que a gente tem que identificar. Né? De fato, o direito administrativo sancionador tem um potencial destrutivo e esse potencial, né, ele precisa ser bem utilizado, de forma que a gente reconheça nas sanções administrativas sempre qual é o núcleo delas, ou seja, qual é a finalidade que a administração pública busca com aquela sanção. Né? E acho que esse é o ponto de partida, inclusive, para que haja uma definição mais adequada das sanções aplicáveis a cada situação. Né? Então, para citar um exemplo, uma empresa praticou uma ilegalidade num contrato administrativo. Né? Ela está sujeita à sanção. E isso está correto, é óbvio. Né? Uma atuação equivocada vai levar a alguma sanção. Agora, qual é a sanção mais adequada àquela situação? A gente tem regras no Brasil que são muito genéricas e que muitas vezes o próprio administrador público ou o órgão controlador, quando vão aplicar a sanção, eles não param para refletir, não, mas essa é a sanção realmente adequada à finalidade que eu quero ou não. Né? E a gente tem sanções que são, né, a gente pode discutir isso melhor mais para frente, mas são sanções que são voltadas para penalizar propriamente, né, aquele particular e são sanções assim que têm uma eficácia imediata e apenas naquele momento, né? E tem sanções que são voltadas para o futuro, né? Por exemplo, para a proteção da administração pública, para evitar que ela volte a estabelecer relações com aquela empresa que praticou realmente um ato muito grave. Então, a identificação da finalidade da sanção é algo essencial e muitas vezes isso se perde dentro de procedimentos, você trata muito de dosimetria, tem uma série de assuntos que são muito mais desenvolvidos, mas a finalidade, que às vezes é a semente, né, da qual você vai partir com todo o raciocínio para concluir pela penalidade ou não, ou qual a penalidade, às vezes fica de lado. Né? E a administração pública às vezes não está atenta a qual a finalidade que ela quer com aquela sanção. Né? Então, na verdade, esse ponto, né, seria quase uma finalidade repressiva, de fato, e outra protetiva, né? Basicamente isso. Esse é um tema que é bem explorado no direito comparado, né? E eu queria que você desenvolvesse um pouco para a gente isso e também trouxesse a seguinte indagação, a partir dessa lógica do direito comparado, se essa ideia
é compatível com o direito brasileiro, com o sistema brasileiro de direito administrativo sancionador. Tá, tem uma... quando eu falo desse assunto, eu costumo mencionar um dispositivo que existe nos Estados Unidos, né, na Federal Acquisition Regulation, que é, digamos assim, a regulação para aquisições, né, de serviços e bens no âmbito federal dos Estados Unidos, né? Tem um dispositivo na FAR, né, que é essa Federal Acquisition Regulation, que estabelece o seguinte, que o afastamento de um particular, né, do âmbito de contratações públicas, que é uma penalidade, né, ele só se aplica para fins de proteção do Estado, né, proteção do governo, e não para fins de punição. Então veja como, ou seja, essa pena, né, que vou dizer assim, que eles chamam lá de debarment, ela é o equivalente ao que seria aqui o impedimento de licitar e contratar ou a declaração de idoneidade, né? Eles não fazem assim, uma distinção entre essas duas figuras, como a gente tem no Brasil, mas é algo equivalente, né? Lá está dito com todas as letras, olha, afastar uma empresa, né? Aplicar essa penalidade de afastamento, né? Isso não é concebido para penalizar propriamente, é para fins de proteção do Estado, ou seja, o objetivo é proteger o Estado para que o Estado não volte a contratar com aquela empresa até que ela se reabilite, até que ela consiga reconquistar a confiabilidade que ela tinha antes. Já tem outras penalidades, como multas, por exemplo, que são aplicadas estritamente para punir alguém, né? Ou, eventualmente, também sanções criminais. São aplicadas, né, de modo geral, para punir aquela empresa. Então, você tem um desenvolvimento, né? Esse é um exemplo só, mas a gente poderia citar a União Europeia, Reino Unido, um desenvolvimento assim, a respeito da finalidade buscada com as sanções, né? E isso eu acho sim, né, respondendo a tua pergunta, eu acho que é sim plenamente compatível com o direito brasileiro, né? No Brasil a gente tem uma variedade de sanções que podem ser aplicadas pela administração pública, ficando no âmbito aqui das contratações administrativas, né? Seriam advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade. E a gente verifica que as duas últimas, né, impedimento e declaração de inidoneidade, elas realmente são voltadas, podem até ter uma carga punitiva, mas elas são voltadas realmente a proteger a administração pública, né? É diferente da multa e da advertência. Um licitante que é penalizado com uma multa, ele não perde aquele contrato, ele não perde a possibilidade de participar de outras contratações, né? E disso o que eu concluo? Que o foco, né, aqui ele está em identificar se o particular ele representa um risco inaceitável para a administração ou não. Todo particular pode representar um risco, né? Todo particular está sujeito a descumprimentos, a cometimento de irregularidades, enfim, e a administração tem que lidar com isso. Mas tem certas situações em que a administração tem que falar, não, esse particular aqui eu não tenho mais como contratar com ele porque ele representa um risco inaceitável. E aí você aplica penalidades que são voltadas para o futuro, para a proteção da administração pública, diferente do que acontece com a multa e com a advertência. Então, eu acho que a gente tem raciocínios no direito comparado, né, no direito administrativo sancionador de outros países, que eu acho que se aplicam, sim, ao direito brasileiro. E isso, né, eu acho que são lições que a gente pode desenvolver melhor no âmbito do sistema jurídico nacional, né? Eu achei muito interessante a sua fala, Rafael, e aqui me trouxe uma outra indagação. Você antecipou até a pergunta se você entende que ela é compatível com o nosso ordenamento, mas eu gostaria de ir um pouco mais além. Você consegue dizer se existem mecanismos aptos a nós avaliarmos o risco que essas empresas representam diante das contratações públicas? Assim, para que nós possamos ter um parâmetro exatamente como apená-las de acordo com o risco que elas representam. Por quê? O nosso ordenamento jurídico, a maneira como ele foi construído, parece muito inteligente para quem está lendo ali, às vezes numa graduação, às vezes numa pós-graduação, né, mais lato sensu. Mas quando a gente lida com questões práticas, a gente encontra alguns desafios muito alinhados com a realidade brasileira. Nós temos aqui, por exemplo, diversos entes federativos. Só no âmbito municipal nós temos mais de 5 mil. Em tese, cada município pode licitar, deve licitar, e essas licitações geram contratos. Esses contratos, na medida que eles são executados, pode existir algum tipo de desentendimento que pode gerar alguma penalidade. E essa penalidade ela é aplicada por um município. E há municípios e municípios. E aqui eu nem quero dizer que um município grande
ele tem mais estrutura para penar alguém em comparação ao município pequeno. Porque na mesma proporção que a gente tem problemas enfrentados pelos municípios pequenos que os grandes não têm, os grandes também têm problemas que os pequenos não têm. Mas nós temos uma realidade em que nós temos 5, vamos chamar assim, eu sei que tecnicamente não é adequado, mas nós temos 5 mil tribunais administrativos aplicando penalidades das mais diversas, com uma única lei geral, só que ela é interpretada em cada município de um jeito diferente. Então, nós não temos uma linha que traga, de alguma maneira, algum dado confiável, algum mecanismo, vamos dizer assim, que mostre o risco dessas empresas para que essas punições tenham alguma uniformização e elas sejam aplicadas de acordo com esse risco. Você pode falar alguma coisa nesse sentido? Uhum. Sim, eu acho que assim, todo relacionamento da administração pública com particulares, né, é um relacionamento que assim, está comportado nele, né, alguns riscos, eles existem nos relacionamentos. Seja, por exemplo, numa relação com um servidor público, né, assim, a administração pública que faz um concurso, né, e incorpora nos seus quadros um servidor público, né, esse servidor pode agir mal, né, e aí você tem todo o direito administrativo disciplinar aplicável a isso, né, seja nas relações contratuais propriamente, né, com empresas, né, com licitantes, enfim. Então, o risco existe e a gente tem que lidar com ele, porque todo relacionamento jurídico é de risco, né? Assim, existe um risco da outra parte agir mal e cometer alguma ilegalidade, existe, né, um risco reputacional, existe um risco de descumprimento simplesmente de um contrato por fatores que aí vão ser discutidos, enfim. Como lidar com o risco, né? Como identificar o risco? Hoje a gente tem cada vez mais instrumentos voltados à identificação de riscos, né, que geram uma avaliação do que aquele particular representa de risco para a administração pública, né? E o exemplo, assim, para mim, mais claro disso são aquelas due diligence de integridade, né? Por exemplo, a Petrobras faz isso nas suas contratações, a DDI, né? Ela tem uma série de fornecedores, né, no seu rol lá de fornecedores, e ela examina a situação de cada um deles. Olha, esse fornecedor agiu bem em contratos com terceiros, agiu bem em contratos pretéritos comigo mesmo, e por aí vai. Os seus diretores, né, de onde eles vêm, eles são bem avaliados, eles já cometeram alguma irregularidade ou não. E com base, né, em uma série de informações, aquela empresa estatal vai identificar qual é o risco, qual é o grau de risco de contratar com aquela empresa. E, assim, o grau de risco pode ser variável, mas existe o tolerável e existe o intolerável, né? Então, a questão que a administração pública tem que sempre fazer, né, a avaliação que ela tem que fazer é a seguinte: se um determinado particular representa um risco realmente muito sério, esse risco me faz, me conduz a rejeitar uma contratação com ele, digamos que ele faça uma proposta econômica que é a melhor, né, que vai representar uma economia. Eu preciso rejeitar essa proposta porque, de fato, o risco que ele representa é intolerável, né, porque tem esse trade-off entre economicidade de um contrato e o risco que o particular representa. E muitas vezes não vale a pena assumir o risco, né, por uma economia que a chance de dar errado é tão grande, né, aquele grau de risco daquele particular é tão grande que não vale a pena correr esse risco. Então é melhor gastar um pouco mais e contratar um servidor, contratar uma empresa que seja mais adequada. Essa avaliação, na verdade, é uma avaliação que a gente faz no nosso dia a dia, né? Se a gente quer fazer, sei lá, uma reforma na nossa casa, quer contratar lá um empreiteiro, quer contratar um marceneiro para fazer você sempre vai procurar saber qual é o risco que ele representa. Ele já agiu mal com serviços que prestou previamente a você, ele fez um serviço para o teu vizinho, fez direito ou não fez. Então, esses instrumentos, né, que são intuitivos, né, eles têm sido cada vez mais elaborados, né, pela administração pública, e essas avaliações são importantes, né, e a partir daí você identifica se a administração está disposta a correr o risco e até onde esse risco é aceitável, né, e a partir daí você decorre toda uma sistemática, né, de aplicação de penalidades depois, caso aquele risco seja aceitável. Então, na verdade, como efeito prático aqui, nós temos aquelas medidas que são de fato sancionatórias, a multa, por exemplo, e aquelas que têm um viés protetivo, trazendo aqui para o nosso direito, basicamente, e também pela lógica de que algumas penalidades, como impedimento e declaração de inidoneidade por essa óptica, elas apenas seriam aplicáveis, somente seria adequado aplicá-las quando o particular, de fato, representasse um risco para o Estado, certo? E aí eu lhe pergunto o seguinte, são duas perguntas, na verdade, embutidas em um. Primeira,
Isso não seria uma visão utilitarista do direito administrativo sancionador? E 2, já buscando um pouco a lógica, a óptica norte-americana, um debate que tem muito por lá sobre o grande demais para falhar, ou seja, você é tão grande, seu aparato é tão importante para o Estado, que eu deixo simplesmente de apená-la. Desenvolva para a gente um pouquinho sobre isso. Eu entendo que sim, essa é uma visão utilitarista, uma visão consequencialista, né, da aplicação de penalidades. Então, assim, se a administração pública entende que uma determinada finalidade, né, uma determinada consequência é necessária, ela tem que verificar se a penalidade que ela quer aplicar de fato atinge essa finalidade ou não, né? Então, você dividiu bem, né? Existem aquelas sanções que não têm um caráter, né, de proteção da administração pública, que são a multa e a advertência, e tem aquelas que são voltadas à proteção, e essa sim é uma visão consequencialista. E cada vez mais esses raciocínios consequencialistas, né, a gente verifica que são compatíveis com o direito brasileiro. A LINDB, por exemplo, ela é uma lei, né, reformada há alguns anos, mas que incorporou todo um regramento que tem uma visão consequencialista, né? Tanto é que lá nas esferas, né, administrativa, controladora e judicial, o ente competente ele vai ter que fazer uma análise a respeito das consequências daquela decisão. Isso se aplica também, no meu ponto de vista, na aplicação de sanções administrativas, né? Então, sim, é uma visão consequencialista, utilitarista, mas isso não deve ser visto como algo negativo, é como algo que é um dado da realidade. Qualquer decisão administrativa, inclusive sancionadora, vai gerar consequências, e essas consequências muitas vezes podem ser até mais negativas do que seria o aceitável, né? E aí você tocou num ponto que é interessante, que é essa questão do too big to fail, né? Ou aquele que é grande demais para falhar. Essa é uma discussão que existe muito nos Estados Unidos, por exemplo, em processos de falência. Você vai declarar a falência de uma empresa tão grande que emprega milhares de pessoas e tal. Não, ela é muito grande para entrar num processo desses, então é melhor a gente achar uma outra solução, né? No direito sancionador administrativo, tem lá, né, a expressão que se costuma dizer que é o too big to debar. O debar é o debarment, que é essa exclusão do mercado de contratações públicas, e existe justamente essa discussão. Alguns doutrinadores criticam essa visão, né, alguns doutrinadores norte-americanos mesmo, dizendo que, olha, isso é algo assim errado. Você não pode deixar de aplicar uma penalidade só porque a consequência dela vai ser muito desastrosa para a empresa, para os seus funcionários, enfim. Se ela cometeu uma ilegalidade, o problema é dela, né, que aprenda a não fazer isso mais, mas tem que aplicar uma penalidade. E outros doutrinadores têm uma visão muito diferente, que são, por exemplo, doutrinadores ligados lá a George Washington, né, University. Eles têm uma visão baseada naquele dispositivo da FAR que eu mencionei no começo. Se o debarment é feito só para proteção da administração e não para penalizar o particular, então você tem outros meios de penalizar. A empresa agiu mal, ela cometeu um ato muito sério, você pode penalizá-la penalmente, seus diretores podem aplicar multas pesadíssimas, né? Mas excluir do mercado de contratações públicas pode não ser a melhor alternativa. Por quê? Porque a FAR lá expressamente diz, olha, não é para isso que serve o debarment. E isso já aconteceu na prática. Nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, né, as grandes contratações administrativas são do setor de defesa, né? Contratações da Marinha, da Aeronáutica, enfim, das Forças Armadas norte-americanas. A defesa dos Estados Unidos já chegou a aplicar debarment, por exemplo, para uma grande empresa que faz processamento de dados, né? Uma grande empresa de informática, de TI, enfim, que faz processamento de dados. Ela aplicou essa penalidade e a decorrência da penalidade seria extinguir os contratos de imediato com essa empresa. E o que aconteceu? Essa penalidade durou um dia. No dia seguinte, a defesa norte-americana percebeu que não podia ficar sem essa empresa. E aí surge, né, o raciocínio consequencialista, utilitarista. Bom, então, tenho que penalizar? Tenho. Mas não é essa a penalidade, porque ela vai causar um problema não só para a empresa, mas para a própria administração pública. Então, é um juízo consequencialista que, na minha opinião, faz parte da realidade do mundo e ele é válido, né? Assim, você pode questionar se seria o ideal, mas o ideal, assim, o mundo não é o ideal, o mundo tem as suas complexidades, né? E isso é o que acontece na prática, né? Rafael, o Estado ele tem um papel importante, principalmente na tarefa de apenar. O Estado não pode simplesmente apenar alguém
só para devolver uma consequência do ato ilícito por ele cometido, porque isso seria uma vingança. A penalidade ser um propósito retributivo pedagógico é uma vingança. O Estado não pode exercer esse papel. Só que além dessa tarefa retributiva e pedagógica, nós temos os impactos que uma sanção, principalmente que nós estamos falando aqui, a sanção administrativa, ela tem. Esses impactos podem ser de diversas ordens. E aí a gente tem essa ideia de análise dos impactos sancionatórios. Você poderia falar um pouco disso para nós? Eu entendo assim, que no Brasil a gente pode falar tranquilamente na existência, né, nessa possibilidade de se fazer uma análise de impacto sancionatório. Né? Eu confesso que assim, não vi ainda nenhum escrito muito desenvolvido sobre isso, mas já dando um spoiler aqui, esse ano eu vou publicar um livro que vai tratar disso também, né? Assim, ele vai tratar de reabilitação, de licitante e tal, e um dos pontos que eu trato lá é a análise de impacto sancionatório. Na minha visão, a LINDB, né, que é uma regra sobre direito que se aplica, né, a todos os campos, ela estabelece, né, que mesmo as entidades, né, a administração controladora, ela pratica os atos dela tendo que ponderar as consequências daquela decisão que ela vai tomar. Então, se isso se aplica à esfera controladora, né, isso se aplica à esfera sancionadora, né, porque a sanção é uma forma de controle, né, e, portanto, eu entendo que toda a sanção administrativa, quando for aplicada, cabe àquele que é competente para aplicar, no mínimo, fazer uma análise de qual é o impacto que aquela sanção vai ter. E é óbvio que toda sanção tem um impacto negativo perante o sancionado, né? E tem que ser assim mesmo, não tem jeito. Mas aquele impacto esperado, em primeiro lugar, ele é o mais compatível com a finalidade que você quer buscar, né? Que é, por exemplo, proteção da administração, não restringir muito o mercado de contratações públicas. Então, aquela penalidade em primeiro lugar, compatível, e em segundo lugar, as finalidades dela são corretas no caso concreto, você tem que fazer, então, um juízo de valor a respeito dos impactos daquela penalidade. E nesse juízo de valor, pode ser que a administração pública entenda que aquela penalidade, de fato, não é a mais razoável. Tem outras ferramentas que ela pode utilizar que não vão gerar um efeito negativo para a administração, mas que são suficientes para penalizar aquele que agiu mal. Então, essa ideia de análise de impacto sancionatório, eu até confundi o regulatório, porque quando eu falei, né, no livro que vai sair, quando eu falo de análise de impacto sancionatório, um dos pontos que eu faço assim, uma analogia é com o regime de recuperação regulatória que as agências reguladoras estão criando para situações em que concessionários de serviços públicos estão numa situação de irregularidade e eles precisam resolver essa situação, né? Então, a agência reguladora poderia extinguir o contrato, poderia encampar o serviço, poderia declarar caducidade, enfim, tem uma série de mecanismos, rescindir antecipadamente o contrato, etc. Mas tem se desenvolvido essa questão do regime de recuperação regulatória. Olha, o particular está lá, ele está agindo mal, mas a gente vai fazer com que ele recupere as condições e a concessão que está dando errado comece a dar certo, né? É uma tentativa de salvamento daquele contrato para que as coisas melhorem. É a partir daí, de outros inputs, que eu cheguei, né, essa ideia de análise de impacto sancionatório. A sanção tem que ser aplicada? Tem. Mas ela é a mais adequada? Quais são os impactos? Né? E, assim, é um dever, como eu falei, é uma norma de sobre-direito, está na LINDB, né? Tem que analisar os impactos, as consequências práticas. E isso se aplica também no direito administrativo sancionador. É uma provocação quanto a esse ponto. Nós conversamos já, debatemos que existe um posicionamento, até no estrangeiro, né, um debate, se era possível isso, se não seria ser complacente demais com agente econômico, com particular. E aí eu lhe pergunto, ainda sobre essa provocação, como confiar nesse particular que já cometeu um ato grave contra a administração? Isso não é ser complacente demais? Não seria, na verdade, deixar de aplicar ao invés de uma punição como resposta a um ilícito? Eu entendo que não. Assim, eu entendo que isso não é uma complacência exagerada. Assim, uma visão consequencialista, mas que, em primeiro lugar, não deixa de aplicar uma penalidade ao particular, porque existem outras penalidades cabíveis, multa, né, por exemplo. Mas, assim, você permitir que o particular trabalhe para recuperar a sua confiabilidade, né, que é, por exemplo, o que existe na União Europeia com self-cleaning, o que existe também nos Estados Unidos, em outros países,
e que existe ainda de forma muito incipiente no Brasil com a reabilitação, isso é uma forma mais inteligente de encarar as sanções administrativas, né? Então, em vez de simplesmente, por exemplo, excluir um particular do mercado de contratações públicas por 1 ano, e aí ele não faz nada durante esse ano e depois volta a participar normalmente de licitações, por que não estabelecer um regime mais adequado no seguinte sentido? Olha, você fica afastado por 1 ano, mas se você quiser voltar antes para o mercado, né, de contratações públicas, você pode adotar uma série de providências para recuperar a sua confiabilidade. E daí você pergunta, como que eu vou confiar, né, nesse particular que já agiu mal? Bom, em primeiro lugar, assim, o simples fato de alguém agir mal não significa que ele vai continuar agindo mal no futuro. Então, de certa forma, é sim um voto de confiança. Mas aquele particular que mostra interesse em mudar suas práticas, né, e isso essa demonstração de interesse tem que se dar com atos concretos. Tem que demitir as pessoas envolvidas, você tem que criar um sistema de compliance efetivo, você tem que fazer, enfim, a reorganização da empresa, você tem que investir em treinamento. Tudo isso custa muito dinheiro e muito tempo, né? Assim, existem empresas, né? Eu não quero falar nomes aqui, mas tem, por exemplo, um grande grupo, né, alemão que já foi penalizado assim, gastou milhões e milhões de dólares para recuperar a sua confiabilidade durante anos, né, e pôde voltar a participar de licitações na União Europeia. Isso significa que esse particular ele está investindo tempo, dinheiro, está contratando centenas de advogados, fazendo suas, né, enfim, todo um esforço para voltar a participar de licitações. Se a administração pública identifica que esse esforço é genuíno, né, ou seja, ele está fazendo porque realmente ele quer recuperar a confiabilidade, não é para inglês ver, não é aquela coisa assim, aquele programa de compliance só para cumprir um checklist lá artificial, não, é algo realmente efetivo. Eu acho que sim, né? Eu acho que vale a pena esse voto de confiança, porque de fato voltar, né, tomar todas essas providências não é barato. Assim, isso custa muito dinheiro e muito esforço, né? E eu parto do pressuposto que quem está disposto a fazer isso, né, a fazer todo esse esforço, no mínimo assim, merece um voto de confiança para ser readmitido, né, em contratações públicas, por exemplo. E reabilitação não existe só no direito contratual, né, público. Você tem reabilitação disciplinar, né? Um advogado pode se reabilitar na OAB, um servidor público pode se reabilitar, um preso, né? Uma pessoa apenada, né? uma pena, enfim, de direito penal, ela pode se reabilitar. Então, a reabilitação é uma forma inteligente de encarar as coisas, né? E de fazer com que, de fato, as práticas sejam aprimoradas. Bom, entendi. E a partir disso tudo, então, qual que é a lição que fica para a nossa caracterização do direito administrativo sancionador aqui na nossa legislação brasileira? Eu acho assim que são várias, né? Mas talvez a gente possa mencionar duas, assim, que talvez sejam as principais, né? A primeira delas é estar atento à finalidade da sanção, né? A gente tem uma pluralidade de sanções administrativas possíveis e cada uma delas cada uma delas é mais adequada a uma situação ou outra, né? Então, estar atento a quais as finalidades que o ordenamento busca com cada sanção administrativa, isso é o ponto essencial, né? Isso acaba, como eu falei, ficando esquecido nos procedimentos. Como você mesmo mencionou, Michael, a gente tem 5.500 municípios no Brasil, cada um com a sua cabeça, né? Então, esse é o primeiro ponto. Assim, a gente tem que lembrar sempre de qual é a finalidade buscada com a sanção administrativa. E o segundo ponto é esse raciocínio consequencialista, que eu acho que pode sim ser aplicado no direito sancionador, no sentido de que você tem que permitir, né, que as pessoas que poderiam sofrer uma penalidade tenham uma chance de aprimorar suas práticas, né? E essa é uma característica do direito administrativo sancionador, não é só penalizar, mas também contribuir para que haja novas práticas nos relacionamentos público-privados, né? Pelo menos eu vejo dessa forma, e eu acho que isso, né, é algo que o direito administrativo sancionador pode contribuir muito, né, em aprimoramento de práticas de integridade, e acho que isso é essencial, né? No mundo que a gente quer ver hoje, de cada vez relações mais saudáveis, né? Eu acho que o direito administrativo sancionador tem muito a contribuir. É bem interessante essa ponderação do Rafael, porque um dos debates principais em torno do direito sancionador é justamente qual a sua razão de ser, né? E traz em tona aquele debate sobre uma similaridade ou não
ao próprio direito penal, até com algumas escolas, até o próprio Tribunal Espanhol, em sua essência, entendendo que existe uma unidade do poder punitivo estatal entre direito sancionador e direito penal, mas o próprio direito penal, essa que é a provocação, tá? O próprio direito penal, ele busca mecanismos de reabilitação, como o próprio Rafael falou, e também salientando que essa visão quase que unitária, que se assim pudéssemos falar, ela tem sido até bem combatida, bem criticada, até por alguns autores espanhóis, o próprio Nieto traz uma crítica a isso, e também aqui no Brasil os nossos autores, né, tanto a Alice quanto o Fábio Mendinosoro, Alice Voronov, que é nossa diretora também, quanto o Fábio, que é nosso social, também traz algumas ponderações, algumas questões sobre isso. Mas aí eu lhe trago, sobre esse debate, Rafael, mais uma pergunta. Quando nós pensamos sobre o direito, nessa lógica do direito internacional e do direito comparado, eu sempre tive a impressão que o direito estrangeiro, tá, o direito alienígena, tem uma evolução muito maior nos debates sobre direito administrativo sancionador do que o próprio Brasil. Como é que você enxerga hoje a nossa preocupação com relação ao direito administrativo sancionador? Ela está mais madura? Ela amadureceu ao longo do tempo? Eu entendo que sim, que a doutrina, né, e o entendimento até jurisprudencial, né, sobre direito administrativo sancionador tem evoluído muito no Brasil nos últimos anos, né? A obra do professor Fábio Medina-Osório, por exemplo, é um divisor de águas, né? É uma obra que traz assim, um aprofundamento teórico muito significativo, né, para o direito administrativo sancionador no Brasil. Outras obras, né, e o Idazan tem contribuído muito com isso, né? Você mencionou a Alice Voronov, eu poderia mencionar também Francisco Zardo, tantos outros que integram o Instituto e que têm contribuído muito. Eu acho que, assim, que hoje a gente tem uma maturidade no Brasil em termos de garantias constitucionais vinculadas ao direito administrativo sancionador, né? Assim, ninguém duvida que existem garantias que são essenciais, né? Você tem que ter contraditório, ampla defesa, possibilidade de recurso, tem que ter uma definição clara de competências e por aí vai, né? Então, do ponto de vista procedimental, eu acho que a gente tem uma evolução muito grande. Agora, eu acho que tem muito ainda a construir, né? Por exemplo, do ponto de vista que eu estava mencionando aqui das finalidades, das consequências, né? Eu acho que isso é algo que ainda precisa ser melhor estudado, né? Assim, então, não é só respeitar um procedimento e no final aplicar qualquer penalidade, né? Você tem que chegar lá no final e tomar uma decisão, né? E qual é o raciocínio lógico dessa decisão? Acho que isso é algo que precisa ser melhor aprimorado, né? Outra coisa que eu acho que precisa ser muito aprimorado no Brasil é a questão da sobreposição de competências que a gente tem, né? Muito embora a gente tenha, né, todo um desenvolvimento sobre bis in idem, né, a obra da Marília Xavier, por exemplo, né, um belíssimo livro que ela escreveu com esse enfoque em direito comparado, mas no Brasil a gente tem uma sobreposição de competências muito grande e com penalidades que, como eu falei, elas podem destruir, elas têm um potencial destrutivo muito grande. Então, a gente tem que lidar com isso de uma forma mais madura, né? E, por exemplo, a questão de acordos, né, para aplicação de sanções é algo que ainda é muito incipiente no Brasil, né? A gente tem já um amadurecimento maior no âmbito penal, né? Acordos de leniência, acordos de não persecução penal, civil e tal, mas acordos no âmbito do direito administrativo sancionador é um campo vasto ainda a ser explorado. Então, eu concordo com você que a gente tem uma evolução, né, doutrinária e de aplicação concreta muito maior em muitos países, né? E no Brasil a gente tem, eu diria que a gente está no mesmo nível em termos de garantias procedimentais, constitucionais, mas acho que tem vários assuntos como esses que eu mencionei que ainda demandam um aprofundamento maior, assim, mais elaboração, sempre com o pé na realidade, né? Assim, eu acho que também a gente tem que sempre pensar, eu gosto muito disso, assim, daqueles autores que tem um aprofundamento teórico, mas também tem o pé na realidade, que sabem como é que funciona na prática e querem realmente contribuir para algo que seja realmente aplicável. Para aquele cara lá do município pequeno, né, ele não vai saber o que um grande doutrinador fala e tal, ele quer resolver um problema, né, e a gente precisa transmitir esse conhecimento de que, olha, você tem que examinar a finalidade, o que você quer, sabe? São coisas assim, perguntas que são difíceis de responder, mas eu acho que a gente precisa de uma evolução muito grande nesses assuntos. É interessante
você trouxe uma colocação que é uma reflexão que eu tenho constantemente, né? O direito penal é muito mais velho que o direito administrativo e, consequentemente, a ideia de sanção penal também foi muito mais desenvolvida e debatida no campo penal do que no campo do direito administrativo. Tanto é que a nossa missão aqui, com o Instituto, dentre todas as missões, a gente difundir essa ideia, é a gente conseguir incentivar as pessoas a entenderem um pouco mais isso, estudar um pouco mais. Por quê? Porque falta muito ainda, não para a gente se equiparar a tudo que o direito penal produziu, mas pelo menos a gente ter uma lógica de trabalho, uma lógica de desenvolvimento. E lá no campo penal a gente enxerga já a possibilidade de acordos quando lida com bens jurídicos que, em tese, pelo menos no plano teórico, são muito mais tutelados. Como é que no campo administrativo, em alguns momentos, esse debate ele sequer existe, ele sequer é enfrentado? E a gente não consegue entender como é que algo que pode no direito penal, que lida às vezes com bens jurídicos ligados à vida, não pode numa regulação, numa relação contratual com a administração. Isso só demonstra que nós ainda estamos engatinhando, mas estamos seguindo em frente. Dentro dessa ideia que vem minha próxima pergunta. E aí a gente tem, eu me deparando com alguns temas ligados ao estudo, ligados à ideia de sanção, a gente tem aí um campo que está se começando a discutir muito, que é a ideia, de um lado, de metodologia, controle da sanção, mas, de um outro lado, a ideia de não sanção. Um campo dentro do direito administrativo e que a sanção ela não é aplicada. O que você pode falar para nós sobre isso? Mas eu só, assim, em que sentido que você está mencionando? Se é o campo em que a sanção não é aplicada? Não, desculpa, talvez eu não soube me expressar aqui, só para não ter parado aqui a interrupção da transmissão. Existe hoje alguns debates em que nós entendemos que a sanção administrativa ela não cabe, apesar de ser muito vago na legislação os momentos em que a gente pode apenar. E aí, às vezes, eu me deparo com alguns estudos, alguns artigos, alguns aprofundamentos teóricos que há a necessidade de nós criarmos, pelo menos dentro de uma margem de ideia de segurança jurídica, situações em que não cabe a sanção administrativa por algum motivo. E aí eu gostaria de saber se você tem alguma visão sobre isso de alguma maneira. Porque é algo que realmente, vira e mexe, eu encontro alguma coisa escrita sobre esse campo. Sobre situações que, em tese, são infrações contratuais ou questões ligadas à regulação, mas que, por algum motivo, a sanção administrativa ali não seria oportuna, dentro da ideia que nós temos aí da sanção administrativa, ela ter um propósito específico, de alguma maneira reequilibrar a situação que foi fragilizada por, em tese, alguma conduta infracional, né? Certo. Veja, eu acho que tem alguns assuntos envolvidos nisso, né? O primeiro deles é o seguinte: a gente trabalha com tipos sancionatórios, né? Então, se o ordenamento jurídico estabelece tipos, né? Assim, o que é um tipo, né? Aquela conduta que está tipificada, né? Que o particular, enfim, só vai ser punido se ele realmente praticar aquela conduta e não algo parecido, similar, enfim, é aquilo, né? Então, o ordenamento, ao estabelecer tipos, ele já estabelece áreas em que são aplicáveis sanções e áreas em que não são aplicáveis sanções, né? E a sanção, né, ela é um dos instrumentos que a administração pública tem à sua disposição. Você pode estabelecer uma série de outros instrumentos que não são sancionatórios, mas que igualmente se voltam a objetivos similares, né? Acordos de diferentes naturezas, estabelecimento de procedimentos como eu falei antes, de recuperação regulatória e por aí vai. Então, eu acho que existe essa questão em primeiro lugar, né? Os tipos que o ordenamento estabelece delimitam áreas em que as sanções são aplicáveis ou não. O segundo ponto que acho que, né, daria para mencionar aqui é que existem todos esses outros instrumentos que a administração pública pode, né, se valer e que não são necessariamente sancionatórios, mas que buscam objetivos também positivos e adequados, né? Então, o simples fato de não haver a aplicação de uma sanção não significa que a administração pública esteja de acordo com o que foi feito e não significa que ela está sendo omissa. Porque, às vezes, a decisão pela não sanção, ela não é uma omissão, ela é uma decisão consciente de que a sanção não é aplicável, mas que eu tenho que tomar alguma outra providência, que não é sanção, mas que vai ser de outra natureza, né? Então,
estabelecer uma regra de transição para alguma coisa, esclarecer melhor o tipo, né? Eventualmente prever um tipo que abranja aquela situação, mas que até aquele momento não existia. Então, você não pode penalizar retroativamente alguém, mas você vai aprimorar aquele tipo para abarcar situações como essa. Então, existem diversas situações, né, em que a sanção de fato não é aplicável, mas isso não é uma omissão. E aqui eu gosto de falar, né, de mencionar uma obra do Rodrigo Valgas, né, lá de Santa Catarina, que é um autor que eu gosto muito, e que é aquele livro dele, O Direito Administrativo do Medo. Né? Hoje no Brasil a gente tem uma situação realmente, né, do direito administrativo do medo. O órgão controlador está em cima de todos os administradores públicos, e isso não tem nenhum problema nisso, né? Está correto, ele é o controlador, afinal de contas, mas o controle tem que se colocar na posição do administrador público, né, ou daquele administrador, por exemplo, que vai aplicar uma penalidade ou que deixa de aplicar, e o controlador ele tem que saber que as decisões são tomadas num determinado momento, com aquelas informações, e assim, tem que lidar com isso. Então, como hoje a gente tem essa visão do direito administrativo do medo, né? O administrador público ele tem uma espada no pescoço a todo momento. Se ele aplica uma penalidade, ele mesmo pode ser punido porque aquela penalidade não era a mais adequada. Se ele deixa de aplicar, ele pode ser punido porque ele deixou de aplicar e deveria ter aplicado. E tudo isso de acordo com a cabeça do controlador, né? Isso é muito complicado. Então, assim, a gente precisa ter essa consciência de que não aplicar uma penalidade não é uma omissão necessariamente, pode ser, mas pode não ser. E o controlador, né, aquele que está investigando e vendo o que o administrador público está fazendo, ele precisa ter essa consciência de que, às vezes, não praticar um ato não é uma omissão, é simplesmente uma decisão consciente de que aquilo não era cabível. Né? Então, assim, isso tudo é muito complexo na aplicação prática, mas, assim, acho que para dar uma visão, né, acho que esses dois pontos, para mim, me parecem essenciais, né, nessa temática. Você comentou, só pegar a palavra um instante, a gente encontra muito, vindo dos órgãos controladores, aquilo que a gente chama de visão de retrovisor, né? Depois que o fato aconteceu, o administrador público tomou a decisão de agir daquela maneira ou não agir naquela circunstância, veio um órgão controlador dentro da tranquilidade dele, após ele ter visto todas as consequências, falar, não, mas o certo seria você ter agido de outra maneira. E isso realmente demonstra uma falta ainda de, muitos momentos, o órgão controlador se colocar no papel do agente administrativo e perceber que naquela situação que ele estava, ele não tinha um campo de visão e o leque que o agente controlador tem 1 ano, 2 anos depois, chegando ali e vendo as consequências práticas daquela decisão que foi tomada. Realmente isso é muito... Agora eu vou dar a palavra aqui para o Rodrigo. E assim, até interromper, mas assim, isso aí está na LINDB, né? Assim, a gente antes falava disso como sendo algo desejável, tá? Mas hoje tem uma regra sobre direito que prevê exatamente isso que você falou. Né? Assim, cabe ao controlador se colocar na posição daquele administrador público que tomou a decisão com aquelas informações que ele tinha naquele momento. Né? Então, assim, eu costumo brincar, aquele crítico de futebol da mesa redonda de segunda-feira, né, que critica o atacante do domingo lá que tocou para a direita e não para a esquerda, assim, ele tinha ali 1/100º de segundo para decidir se ia para um lado ou para o outro, e ele fez o que era possível naquele momento que ele achou melhor. Talvez não tenha sido o mais adequado, não saiu o gol, mas assim, né, se coloque naquela situação, né, com aquela agilidade, não dá. Então, assim, isso é essencial, assim, e volto a dizer, isso está no ordenamento, está numa lei, né, e assim, não tem por que não ter essa visão. E é interessante, até complementando aqui a posição de vocês, né? Eu traria ainda uma questão que eu acho essencial, que é uma questão, muitas vezes se bebe do direito penal no direito sancionador, algumas vezes de uma forma adequada, outras não, mas um ponto que eu acho essencial é quando nós debatemos a inexigibilidade de conduta diversa, algo que é muito marcante no direito penal, porém não é só uma estrutura de direito penal, é de direito punitivo, na verdade. Até porque quando nós pensamos como aquilo surgiu no direito penal, foi dentro de percepções em que não era possível esperar do agente determinado comportamento social e, por isso, se não era possível disso exigir essa conduta dele, ele não poderia ser punido nesse aspecto. Né? É uma posição que eu já defendi em artigos, até em artigo que tem no próprio livro do Idazan, de Direito Regulatório, assim como outros autores também defendem, e eu sempre me recordo disso como um ponto de norte.
dentro dessa lógica. E outro ponto também, quanto ao que o Michael nos salientou, sobre a visão de retrovisor, sobre até uma lógica consequencialista, e mais uma vez, bebendo um pouco do direito penal, nós até podemos pensar que na evolução do direito penal, das diversas escolas, das diversas questões, um ponto em que em algum momento se debateu foi justamente naquela lógica de imputação objetiva e a sua essência como prognose póstuma objetiva, ou seja, uma análise dos fatos após o fato, porém valendo-se das informações que o agente tinha no momento de sua prática. Isso foi um salto importante na evolução do direito penal, para que ele cada vez mais acrescesse ali um tecnicismo e até uma humanidade dentro da lógica das sanções, e são sempre informações, cenários que eu acho que trazem alguma luz para o nosso direito administrativo sancionador, claro, mudando o que tem que ser mudado dentre cada um dos sistemas. Vou aproveitar e fazer mais uma pergunta aqui ao nosso querido Rafael. Dentro dessa lógica do direito comparado e do direito internacional, nós falamos bastante hoje sobre direito administrativo global. Você começa a verificar, você poderia antever a existência futura de um direito administrativo sancionador global, ou isso é pretensão demais para o momento? Essa é uma questão interessante. Eu acho assim que a própria noção assim de direito global, né, ela muitas vezes não é muito aceita, né? Assim, tem muitos doutrinadores, enfim, que criticam essa visão dizendo, olha, não dá para dizer que existe um direito global, né? Assim, existem diversos ordenamentos. Você tem, por exemplo, normas de soft law, né, às vezes editadas por organismos internacionais, né, que são incorporadas às vezes por tratados, e assim, você tem, dá para dizer assim que num certo sentido existe um direito global, porque existem algumas garantias que são procedimentais, que decorrem até da evolução da condição humana mesmo, né, da condição civilizatória, né, de ter assim procedimentos prévios, por exemplo, a aplicação de uma sanção, direito de defesa, são coisas que eu acho que são relativamente bem sedimentadas, mas mesmo isso eu acho que em alguns ordenamentos não é bem assim, né? Então é muito difícil, na minha opinião, falar de um direito global com essa visão que a gente tem mesmo de que seria algo, né, aquele direito impositivo, global e de certa forma uniforme no mundo inteiro. Então essa uniformidade eu acho que não existe. Agora, se a gente tiver uma outra concepção de direito global, que é aquela de que existem algumas premissas que são razoavelmente aceitas pela humanidade, né? Assim, em termos procedimentais, por exemplo, e que existem normas de soft law, normas assim que são desejáveis, né, e que organismos, por exemplo, costumam incentivar nas práticas dos países. O Banco Mundial tem um trabalho muito interessante sobre isso, né, OMC, por aí vai. Então, nesse sentido, sim, acho que dá para falar numa ordem, né, de direito global, inclusive sancionador. Mas aí vai dependendo muito do conceito que você tem do que é direito global ou não, né? Perfeito, perfeito. A gente aqui está chegando no nosso final, a entrevista é muito boa, já batemos aí praticamente 1 hora. Eu vou deixar aqui o Rodrigo fazer a última pergunta, porque na última... Diogo, desculpa, Rodrigo, ó, eu estava aqui pensando em outra pessoa. Ele falou do Valgas, e eu pensei nele porque eu também li o Direito Administrativo do Meio, que, aliás, para mim essa obra é uma obra de grande referência, viu? Eu que sou procurador, na parte da minha atividade, parte dela eu sou advogado privado, mas outra parte eu sou procurador, né? Aquela obra para mim foi marcante. E aí que você comentou dele e eu acabei ficando com ele na cabeça, desculpa, viu? Mas eu vou deixar você fazer a última pergunta, porque na última entrevista eu percebi que eu monopolizei um pouco. Eu vou deixar você fazer a última pergunta para eu não encerrar comigo. Tá ótimo. Bom, vamos aqui à nossa última pergunta, tá? Uma entrevista muito boa, mas infelizmente vai acabando. Bom, debatemos aqui diversos assuntos, diversas questões, e um ponto que me chama a atenção, no tempo que eu participei de um colegiado administrativo, eu tive que debater o tema do bis in idem a partir de composições do direito estrangeiro. Isso em 2012, 2010 e 2012 nós não tínhamos tanta produção, então eu tive que buscar uma autora espanhola, Lúcia Alarcón Sotomayor, para debater algumas estruturas do bis in idem. E como nós debatemos aqui, conversamos aqui sobre direito comparado, minha pergunta a você é: se você pudesse hoje escolher um instituto do direito comparado para que ele fosse intensamente estudado aqui no Brasil e para ser incorporado ao nosso direito
administrativo sancionador interno, qual seria ele? Estrutura sobre culpabilidade, bis in idem, qual seria esse instituto? E por quê? Eu acho que, em primeiro lugar, assim, eu faria uma advertência, né? Trazer instrumentos, né, de direito comparado é sempre um risco, né? E é um perigo, porque muitas vezes a gente interpreta algo que é aplicado num outro contexto com a nossa visão, né? E isso às vezes acaba gerando distorções, né? Existem casos clássicos assim de conceitos de direito administrativo, reequilíbrio econômico-financeiro, situações que, por exemplo, né, a gente costuma dizer, isso aqui veio do direito francês, mas na verdade lá não é exatamente como aqui, é diferente, né? E às vezes tem essas incorporações, essas importações de forma assim, indevida, no sentido de serem, né, aplicadas talvez de uma forma não muito correta. Mas, assim, feita essa advertência, assim, tem um monte de coisas que eu acho que a gente poderia estudar melhor. Mas, assim, ficando num instrumento, assim, que eu acho que é importante para o direito sancionador, é a questão da consensualidade, sabe? Assim, isso já está muito mais desenvolvido no direito penal, que, como você falou, né, lida com valores até mais essenciais, né? Assim, proteção à vida e tal. E mesmo assim, no direito penal, a gente já tem uma prática de consensualidade mais evoluída. Agora, no direito administrativo sancionador, eu acho que ainda não, né? E eu acho que a gente pode desenvolver ideias aplicando consensualidade no âmbito do direito administrativo sancionador. Por exemplo, uma ideia que eu vou tratar nesse livro que vai sair em breve é a questão dos acordos feitos antes da penalidade ser aplicável. Né? Porque muitas vezes o particular não teve a penalidade aplicável, mas ele já identificou que cometeu uma irregularidade, a administração também não. Então, vamos fazer de um jeito, né, que ele possa, antes de aplicar a penalidade, ter um período para melhorar suas práticas e por aí vai. Então, por que não, né, trazer esses elementos de consensualidade, não só posteriores à aplicação de uma penalidade, mas também anteriores, de forma que a administração pública, em vez de aplicar uma sanção, possa, em consenso com o particular, desenvolver algo tão importante, né, e tão essencial, mas que não seja propriamente uma penalidade. Então, eu diria que a consensualidade é algo assim que a gente precisa estudar melhor no direito sancionador. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conversar pessoalmente com o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, e quando você entra nesse assunto, ele até tem uma certa arritmia, assim, ele entra em pânico, ele fala, olha, poucas vezes na vida eu vi dar certo aqui no Brasil quando a gente pega algo que funciona lá fora. Por quê? Porque o brasileiro ele tem essa facilidade de abrasileirar algumas coisas, né? Então, alguns institutos que funcionam bem lá fora poderiam funcionar muito bem aqui, o ponto não é esse. Por alguns momentos ele é distorcido e realmente eu acho que na vida prática eu encontro mais desacertos, não por conta do instituto em si, mas a maneira que a gente tem de colocar um aspecto de feijoada nas coisas, né? A gente pega um pedaço de cada coisa, bota no feijão e cria um prato nosso, que a gente perde oportunidades extraordinárias de a gente enriquecer ainda mais nosso ordenamento e trazer mecanismos que funcionem mesmo. Então a fala do Rafael aqui foi brilhante, brilhante. Eu lamento muito que o nosso tempo acabou. A gente precisa, a entrevista é muito boa, a gente precisa aqui encerrar, quer queira, quer não, o tempo fluiu de um jeito que eu não percebi a hora passar. Quando eu vi, já tinha dado um período quase que o dobro do que a gente está prevendo para esse material nosso. O Rafael foi muito brilhante aqui na nossa conversa. Eu acho que a entrevista foi muito boa, acredito que você vai seguir pelo mesmo caminho. Com certeza. Eu tenho certeza aí do sucesso do Rafael, do sucesso do nosso instituto e o sucesso desse projeto, só pelo pouco que nós conseguimos extrair do Rafael hoje. Mais uma vez aqui eu agradeço. Inicialmente os agradecimentos foram feitos pelo colega. Eu também agradeço aqui. Foi uma oportunidade e tanto. Eu comentei com o Rafael que eu já conheço o Rafael não pessoalmente, propriamente, assim, em situações profissionais, né? A gente nunca se cruzou profissionalmente, mas em outras circunstâncias, no ambiente acadêmico, a gente já se cruzou e eu sempre gostei muito do que ele escreve. E hoje, para mim, foi uma oportunidade de conseguir entregar o que ele sempre demonstra a título de conhecimento por meio desse trabalho que nós estamos desenvolvendo, né? Hoje a gente não está restrito só ao ambiente acadêmico, que é importante, que traz grandes resultados, mas que muitas vezes aquele artigo, aquele material fica parado numa biblioteca. A maioria dos operadores do direito, dos estudantes de direito, não tem acesso. Não por desinteresse, mas realmente, às vezes, os nossos periódicos que a gente escreve, ele não é tão difundido e tão propagado por aí como deveria diante da riqueza do material. E talvez
esse nosso projeto consegue desempenhar bem esse papel. E trazer o Rafael aqui para nós foi uma grande vitória, viu, Rafael? Agradeço muito, de verdade mesmo. E espero que outras oportunidades aí o Idasan possa, né, ele possa, de alguma maneira, aqui ter de novo sua contribuição e a gente continue junto caminhando aí. Que nem foi comentado aqui na mesa, todos nós, de alguma maneira, somos dirigentes do Instituto e a gente aqui está trabalhando em prol do conhecimento e isso você faz muito bem. Obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço pelo convite, gostei muito de participar e, assim, só quero parabenizar vocês pelo projeto, muito interessante, inclusive faz com que o entrevistado mesmo reflita sobre as suas próprias ideias, né? Diferente de um ambiente só de produção, né? A gente aqui é obrigado a dialogar e isso traz um enriquecimento muito grande para o próprio entrevistado também. Então, eu agradeço e fico muito honrado aqui com a possibilidade de participar. Aqui foi um desafio e tanto, porque eu fiz parte, fui monitor e depois eu fiquei durante 4 anos fazendo parte de um grupo de pesquisa do professor Ricardo Marcondes Martins, da PUC, e eu lembro que ele falava uma coisa que para mim foi muito marcante, né? Às vezes tinha uns textos que eram tão bem elaborados que era difícil criticar o texto, né? Ele falava, não, então você é louco, porque é impossível você ler algo de 30 páginas e encontrar crítica. E realmente, com o tempo, com o aprimoramento, eu aprendi que realmente é possível nós encontrarmos realmente, por mais brilhante que tenha sido aquilo, algumas inconsistências dentro daquilo que a gente acredita, não quer dizer que está errado. E aqui hoje eu resetei isso, voltei a regredir, porque o Rafael falou e eu não consegui discordar de nada. Vou até cair numa... Vou assistir de novo o vídeo com calma e vou ver se eu consigo encontrar um ponto de discordância, porque aqui eu não consegui, viu? Foi muito bom mesmo, muito bom. E aqui eu passo a palavra e aí para você fazer as suas ponderações finais. Na verdade, só um agradecimento, né, pelo aceite do convite. É o segundo convite que eu já faço ao Rafael, até falei com ele com isso hoje de manhã, né, até brinquei com ele de manhã. Ele participou também do nosso livro sobre direito administrativo sancionador nas estatais. Outro livro lançado pelo Idasan também, da coletânea Idasan, e com um artigo também brilhante. Tá? Então, é o segundo convite que ele atende. Tá? Isso me deixa já no débito 2 vezes, tá? que é um problema, mas brincadeiras à parte, é um prazer imenso estar com você aqui, suas observações são brilhantes, de fato, e cada vez mais enriquecem nosso instituto, e meu amigo Michael também, parabéns aí pelo trabalho, pela iniciativa desse projeto e pela parceria que nós estamos desenvolvendo no âmbito do instituto. Não, imagina, estou cada vez mais honrado, viu? Tá certo, então a gente vai finalizar aqui. Para você que está acompanhando aqui, volto a dizer, não percam as nossas próximas publicações em relação a esses vídeos. Essa mesa vão sentar outras pessoas que têm muito a contribuir com o seu conhecimento. Se de alguma maneira você tem interesse pelo assunto, se inscreva no canal, dê um like, curta aqui as coisas que nós inserimos nas nossas redes sociais, porque aí desse jeito o algoritmo consegue entregar para você de alguma maneira. E se você, por um acaso, ainda não é um conhecedor do assunto, não tem tanto interesse, pelo menos nos acompanhe para descobrir um mundo novo do direito. O direito tem essa característica, né? Se a gente deixa, a gente fica parado naquilo que a universidade nos ensina, que é cuidar do direito civil, do direito do trabalho e do direito criminal, ali talvez um tributário. Não que essas outras áreas do direito não tenham a sua importância, todas elas têm, mas a faculdade hoje de direito, ela acaba muitas vezes concentrando conhecimento nesses ramos, e nós aqui enxergamos riqueza em muitos outros assuntos e dentre eles tem o direito administrativo sancionador. Tanto é que toda vez que começa esse trabalho nosso aqui, essas gravações, eu percebo quanto assunto nós temos para debater sobre isso. E daí eu me despeço de você, deixando esse recado, e vejo então no próximo material aqui. Certo? Obrigado. Forte abraço. Obrigado aí pela essa contribuição. Muito bom, ficou muito bom mesmo, viu? Vou interromper aqui a gravação.